Fala pessoal, desde já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu perfil Ensinando Ciências e também no meu canal no YouTube. E nesse primeiro vídeo eu vou estar iniciando uma série de devocionais bíblicos, cujo título vai ser Devocional Criacionista. E nesse primeiro devocional eu pretendo falar com vocês sobre flocos de neve e a criação do ser humano. Não sei se vocês já pararam, para pesquisar, para ver como é um floco de neve e especialmente ver uma característica muito importante e interessante e que também se relaciona com a criação do ser humano. Mas nesse devocional eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês, especialmente em Gênesis capítulo 1 e 2, como sempre, mas também principalmente no Salmo 139, a partir do versículo 13, que declara o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. É interessante que quando a gente vai para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a gente vê Deus criando todas as coisas nos céus e na terra, criando o Sol, a Lua, o planeta Terra, os demais planetas também do universo do Sistema Solar, criando os animais e as plantas. E tudo que ele vai criando, Deus simplesmente vai trazendo a existência do nada, ou seja, uma criação ex nihilo, do absoluto zero, e tudo isso ele vai falando, haja isso, haja aquilo, haja isso, haja aquilo. E no final do dia Deus viu que era muito bom e por aí vai. Tudo ele vai falando. Até que chega um clímax desse momento, da semana da criação, onde Deus ele vai criar o ser humano. Onde Deus ele vai criar o primeiro homem e a primeira mulher, que é Adão e Eva. E quando ele vai criar Adão e Eva, ele não cria mais da mesma forma que estava criando todas as outras coisas até este momento, falando. Mas ele não somente fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, existe algo de diferente em relação ao ser humano, e nessa criação especial de Deus, que é o ser humano, e também a Bíblia enfatiza esse façamos, ou seja, Deus literalmente como um oleiro, como um artista, como um artesão, um mestre artesão por excelência, ele coloca a mão na massa para criar o primeiro homem e também mais adiante criar a primeira mulher. E é o que quando a gente chega em Gênesis capítulo 2, a gente vê todo esse processo detalhado da criação do primeiro homem e da criação da primeira mulher também. E a partir deles dois, da criação de todos os demais seres humanos que viriam por diante. E é interessante que diversas coisas, tanto na Semana da Criação, quanto especialmente depois, vão surgindo por consequência desse momento inicial de Deus ter criado plantas, animais e por aí vai. Mas o ser humano, a gente vê um destaque especial nas Escrituras, que é no Salmo 139, para a criação de cada novo ser humano. Deus não somente estava envolvido lá atrás na criação de Adão e Eva, mas também está envolvido na criação de cada nova vida humana. Ele está lá participando, ele está lá vendo, ele está lá amando, planejando, cuidando, protegendo e por aí vai. Então é interessante a gente ver como cada ser humano foi criado, planejado e amado pelo Senhor, mas que também cada ser humano foi criado de maneira única. Cientificamente falando, existem várias características que nos diferenciam uns dos outros. Por exemplo, o nosso cérebro, o nosso rosto,
a íris dos nossos olhos, as nossas impressões digitais na ponta dos nossos dedos. E cada ser humano tem uma impressão digital única, mesmo aqueles seres humanos, não sei se é o caso de vocês ou de alguém na família de vocês, daqueles que são irmãos gêmeos ou são filhos gêmeos, né? Ainda assim vocês são únicos. E várias outras características do corpo de vocês também, da composição física e espiritual e intelectual e pessoal de vocês, os diferenciam de todas as demais pessoas que existiram desde Adão e Eva até os nossos dias e que ainda virão a nascer. E lembram que eu falei lá no início sobre os flocos de neve? Pois bem, não sei se vocês já viram um floco de neve. Para quem vier assistir esse devocional pelo YouTube, vocês vão ver aqui ao lado algumas imagens aí de flocos de neve e vocês vão ver o quão interessante eles são. E teve diversas pessoas que se lançaram ao estudo dos flocos de neve e foram percebendo não somente um padrão hexagonal, espero que o Brasil seja hexa, né? Esse ano, nesse momento que eu gravo esse devocional, mas também, especialmente com o trabalho de um jovem fazendeiro, que inclusive era adolescente, ainda era um jovem mesmo, e tinha um hiperfoco em flocos de neve. Ele pediu à mãe dele, né, uma câmera especial e muito cara na época também, para tirar fotos de flocos de neve. E tirou para mais de 5.000 fotos de flocos de neve. E isso praticamente durante boa parte da vida dele, pessoal. E é interessante que cada floco de neve, conforme ele ia vendo cada vez mais, ele foi percebendo que cada novo floco de neve que ele observava era semelhante em alguns aspectos aos outros, por exemplo, no padrão hexagonal, mas cada novo floco de neve era único, especial, belo e singular. E o que flocos de neve tem a ver com a criação do ser humano? Não somente de Adão e Eva lá atrás, mas também com a criação da sua vida. Você foi criado por Deus e planejado por Deus de maneira única, de maneira especial e de maneira singular. Isso traz à reflexão algumas perguntas ao nosso coração. Você já parou para ficar se comparando com outras pessoas? Para ficar medindo a sua vida ou ponderando sobre a sua vida à luz da vida de outras pessoas, das conquistas de outras pessoas, das características de outras pessoas? Pois bem, pare para observar as características, talentos, habilidades e qualidades únicas que Deus te deu. E também o que Deus te criou para fazer e te chama para fazer com a vida que Ele te concedeu. E também observe, à luz das Escrituras, a maneira única que Deus criou Adão, criou Eva, e a maneira como um complementava o outro. E como Ele continua criando todos os seres humanos e a maneira como nós vamos nos complementando. Por exemplo, na ciência, Isaac Newton disse que ele só enxergou o que ele enxergou na ciência, ele só fez o que ele fez na ciência porque ele se colocou no ombro de gigantes que vieram antes dele. Dos vários cientistas que desenvolveram vários trabalhos antes dele, e a partir do trabalho desses cientistas antes dele, ele pôde enxergar mais longe. Então a gente pode se comparar, mas principalmente para a gente melhorar, para a gente crescer, para a gente aprender uns com os outros e para a gente juntos glorificar a Deus, tanto na nossa individualidade como juntos também. Mas se lembre, você foi criado por Deus de maneira única, de maneira especial e de maneira singular. E os flocos de neve estão aí para nos lembrar disso. Pessoal, só lembrando que esse devocional tem um material muito precioso aí que eu preparei para os pais e mães, um material gratuito que você pode estar baixando ou pode estar solicitando o link, eu estar enviando para você,
para você se aprofundar ainda mais nesse momento devocional com a palavra de Deus e também no estudo bíblico e científico, de maneira a glorificar a Deus por meio de sua palavra, da revelação de sua palavra, mas também da revelação através das suas obras criadas, ou seja, através da ciência, do universo, do mundo e do estudo das obras de Deus. No demais, espero que esse devocional tenha edificado, tenha abençoado a sua vida. Até o próximo. E se você chegou até o finalzinho desse devocional, eu peço que quer no Instagram, quer no YouTube ou em outras plataformas, vocês comentem aí na área de comentários flocos de neve ou Salmo 139. No demais, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!